Um dos temas importantes para mim, para minha carreira de analista político e social, é o tema dessa coisa de complexo de vira-latas no Brasil. Eu escrevi um artigo científico publicado na revista Dados, datado do ano de 1999. Se você colocar na internet, você vai achar, põe Cielo, né? Cielo, que é onde tem lá os artigos científicos no Brasil, S-C-I-L-O, Cielo, e põe Alberto Carlos de Almeida, põe o Brasil no final do século XX, um caso de sucesso. Esse sempre foi um tema constante da minha vida intelectual. E ele apareceu na época de Copa do Mundo, são alguns eventos que tornam mais aparente, né, o nosso complexo de inferioridade. Ele apareceu na época da Copa do Mundo, muito forte, não vai ter Copa, toda aquela coisa. Apareceu na Olimpíada. E agora, nessa pandemia, né, do coronavírus, como isso acontece em todos os países do mundo, ele vem com muita força no Brasil. Hoje, muita gente na internet teve aquela capa lá do Washington Post, que é uma fotografia de um cemitério brasileiro aérea, né, uma fotografia aérea, algum drone, mostrando as covas, muitas covas já preparadas, já pensando nas pessoas que vão falecer em função do coronavírus. E é interessante que muitos brasileiros postaram isso como uma maneira, obviamente, de falar mal do Brasil, né? Falar mal do futuro, né? Do que vai acontecer no futuro. E o mais curioso, né? Utilizam da autoridade de um jornal norte-americano, Washington Post. Então, alguém lá fora falou mal da gente, pega o jornal, hoje a internet, né? Tempo real, vai e coloca aqui, viu? Olha, os americanos estão dizendo que nós vamos fracassar no coronavírus. Basicamente isso, a foto. E aí é curioso que venha dos Estados Unidos, quer dizer, eu acho que isso aí, né, é o complexo de vira-latas do seu estado mais puro. Né? Você pega uma foto de um jornal americano que está lidando muito mal com o coronavírus e aí põe essa foto no Brasil, utilizando a autoridade norte-americana do primeiro mundo para dizer que nós vamos fazer feio ao lidar com o coronavírus. Né? E aí você vê, né, já perdemos, né, a batalha. Por quê? Porque qualquer que seja o resultado, o complexo de vira-latas irá orientar as pessoas a dizerem que no Brasil foi mais subnotificado do que em todos os lugares do mundo. No Brasil só não será subnotificado se nós formos... Segundo o complexo de vira-latas, haverá uma situação, talvez, que a subnotificação não ocorra ou seja menor do que nos outros países. Se nós formos o pior de todos. Se nós formos o pior, aí não tem problema no dado. Ou se tem problema, é mínimo, né? Então, foi o país que mais se contaminou e que mais gente morreu. Agora, se nós não formos disparados o pior, aí vão dizer que houve subnotificação e foi a maior subnotificação do mundo. Esse é o exercício do complexo de vira-latas. O que você faz para fugir disso? Né? Primeiro, o complexo de vira-latas tem uma característica. Você sempre conhece mais o lugar que você mora. Você sabe os detalhes de tudo que está acontecendo no Brasil. Você vê o noticiário do Brasil, você vê a internet do Brasil, a sua língua. Você não sabe os detalhes do que está acontecendo na Itália. Só o italiano sabe dos detalhes do que está acontecendo na Itália. Então você não sabe dos detalhes da subnotificação na Itália, não sabe dos detalhes na subnotificação. Você apenas supõe, né? Não, a subnotificação da Itália é menor do que no Brasil. Mas como? É preciso um estudo para mostrar que isso é menor. Não, a subnotificação na Espanha é menor do que no Brasil. Mas como? É preciso um estudo para mostrar que é menor. Ah, a subnotificação nos Estados Unidos é menor. Não, mas como? Porque você supõe a superioridade do outro. Se o outro é superior a nós, ele subnotifica menos, ele lida melhor com a doença. Você primeiro parte de um dogma, de uma suposição muito forte, e a partir daí deriva todas as suas conclusões. Esse é o raciocínio do complexo de vira-latas, né? Que era coisa lá do Nelson Rodrigues. Quem lê a crônica completa do Nelson Rodrigues, porque na internet tem uma frase lá, mas a crônica completa é muito interessante. Ele diz que o Brasil perdeu a final nos anos 50, né, na Copa de 50, dentro do Maracanã, por Uruguai, porque o Uruguai era um país muito mais rico que o Brasil. A Argentina é o país do mundo, Buenos Aires é a cidade do mundo que mais estádios de futebol tem, porque a Argentina era um dos países mais ricos do mundo quando eclodiu o futebol no mundo.
né, nas Américas e na Europa, né, na América do Sul e na Europa. Então construiu estádio em toda a cidade. É a cidade do mundo que mais tem estádio, estádios antigos, mas é a cidade que mais tem. Né? Então, Argentina e Uruguai superiores a nós em 1950. E aí o Brasil vai decidir com o Uruguai. Então, o que o Nelson Rodrigues diz nessa crônica? Que o brasileiro entrou cabisbaixo, perdão, não entrou cabisbaixo, que os uruguaios davam butinadas, ele utiliza a palavra butinadas nos brasileiros, e os brasileiros não reagiam. Aí ele diz, sabe por quê? Porque se acha inferior ao uruguaio desenvolvido. Né? Então você deriva, tem algumas coisas que de fato países são superiores ou inferiores a outros, a uns aos outros em várias coisas. Então, como o Uruguai era superior ao Brasil em termos de desenvolvimento econômico e social, os jogadores supunham que também era superior no futebol. Então eles levavam botinadas e não devolviam. E aí Nelson Rodrigues diz, foi essa cabeça durante o jogo que fez com que nós perdêssemos aquele jogo. E essas crônicas vão indo. Tem uma crônica dele quando o Brasil... quando o Pelé começou a jogar. Ele disse, olha, o Pelé vai mudar o futebol brasileiro. Tem uma crônica que ele diz isso. Tá? O Berro das Manchetes. Tem um livro que tem essa crônica lá, um livro das várias crônicas. Ele diz, quando o Pelé entra em campo, ele se vê como o rei. Ele se vê como superior a todos os outros. Então esse cara vai dar o tom. Então ele dizia isso. Então ele diz, no momento que o Brasil entrar em campo, não se achando inferior, mas se achando superior, ele ganhará. Então ele vai nessa tônica e aí ele reafirma isso na Copa de 58. Você não precisa se achar superior nem inferior. Né? Essa é uma visão que o Brasil, como o país é muito desigual e hierárquico, a gente sempre fica... os seres humanos são muito bons em comparar uns aos outros. Isso faz parte da nossa genética até. Os seres humanos, há milhares de anos, se comparam uns aos outros. Agora, é claro que podem ter culturas que façam isso mais e menos. A nossa é o tempo inteiro. Nós, brasileiros, somos treinados para ficar o tempo inteiro comparando o nosso país com os outros e dizendo que nós somos inferiores, em vez de simplesmente ver caso a caso, estudo a estudo, o que está acontecendo, o que pode acontecer, que é o que se aplica ao coronavírus. Eu acho que tem razões para ser pessimista, né, que eu acho que essas razões têm a ver com a desigualdade do Brasil, algo estrutural, algo, né, as pessoas morando em residências muito pequenas, muita gente, pessoas muito pobres, então é algo que não acontece na Itália, mas a Itália tem um problema estrutural que nós não temos, que é a proporção de idosos na população, tá? Então é isso que eu estou fazendo, vendo caso a caso, e aí eu não preciso de complexo de inferioridade nem de superioridade para lidar com o mundo, você não precisa disso, tá? Então você vendo caso a caso, né, você já começa a ver a coisa realmente como é que ela é. Né? O SUS, né? O SUS tem seus defeitos e suas virtudes. Alguém tem SUS? A Itália tem SUS? Estados Unidos tem? Estados Unidos não. Tá? Então, cada um vai lidar de um jeito com o que está acontecendo em função de características locais. Eu acho, por exemplo, que o Brasil estaria muito pior se a epidemia, se o vírus tivesse vindo da China para o Brasil. Só que o vírus foi da China para a Europa primeiro. E nós, como temos essa relação, a influência, né? Estamos nessa área do mundo, né? Nós olhamos muito Estados Unidos e Europa. Então, quando as notícias da Itália chegaram aqui fortemente, rapidamente o Brasil começou a se mexer. E houve um tempo importante. Né? Se não tivesse passado antes pela Itália e tivesse vindo direto para o Brasil, eu acho que a situação teria sido muito pior. Então o atraso nos deixou em vantagem, foi a vantagem do atraso. A vantagem nossa de entrar atrasado na pandemia, uma vez que ela atingiu todo mundo, me parece que foi essa, foi a possibilidade de tomar várias medidas, prefeitos e governadores, esquece Bolsonaro, de tomar várias medidas importantes que eu acho que serão úteis no resultado final. Eu acho que tem isso e tem o SUS, a experiência acumulada do SUS. A sociedade está agindo muito. Existem vulnerabilidades, como eu mencionei, a desigualdade, a extrema pobreza, que é a coisa do nosso histórico, que quando vem algo desse tipo, né, encontra um terreno para se disseminar de uma maneira que vamos ver ainda, pode ser uma maneira cruel, vamos ver, ninguém sabe. Mas eu acho que o Brasil não deve em nada a países que muito provavelmente você acha superiores ao nosso. Não deve em nada, tá? Eu acho que a gente está lidando razoavelmente bem. Poderíamos estar melhor se o presidente da República ajudasse, mas esquece, passou ele.
ele está escanteado. Agora é olhar para a mídia, olhar para as redes sociais, olhar para governadores, para prefeitos, para você, para a sua família. A sociedade está se mexendo e a nossa sociedade é muito capaz. Então, eu venho aqui fazer essa pedagogia do sucesso. Não pense no Brasil como um insucesso permanente, né? O Brasil é, sim, um sucesso. Passe a pensar dessa maneira e passe a não pensar que o Brasil é superior ou inferior a outro país. Isso não interessa, isso é irrelevante, né? Países lidam melhor ou pior, né? O Brasil pode ter pessoas mais felizes e outros países mais ricos podem ter pessoas menos felizes. Enfim, o mundo é muito mais complexo do que simplesmente você colocar em estantezinhas, em prateleiras. Esse país é superior, esse não é, então o que não é vai dar tudo errado. Não é assim, tá? Inscreva-se no canal, comente o vídeo, curta o vídeo.